Posso ter intervalo de apenas 30 minutos para o meu almoço? Meu nome é Almir Paz, do Papo Trabalhista, e hoje eu quero bater um papo contigo a respeito desse assunto. Então, se você tem dúvida ou curiosidade a respeito, me acompanhe até o final desse vídeo. Mas antes, já deixa eu te convidar aí para deixar o seu gostei, o seu like, no vídeo, se inscrever no meu canal no YouTube e também ativar aí o sininho das notificações. Assim tu vai ser sempre notificado toda vez que um vídeo novo for postado no canal. Como regra geral, o intervalo intra-jornada, popularmente conhecido como intervalo para o almoço, para descanso e almoço, ele deve ser de no mínimo 1 hora para aquelas jornadas que sejam superiores a 6 horas. Mas a nossa CLT traz aí a possibilidade de redução desse intervalo em ao menos 3 hipóteses. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A primeira hipótese, a primeira situação aí que possibilita essa redução do intervalo é justamente quando há previsão em norma coletiva, ou seja, quando há a previsão em um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho firmada aí pelo sindicato da categoria. Essa previsão ela está disposta justamente no artigo 611-A, inciso 3 da CLT. A convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre, inciso 3, intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, essa aqui é a primeira hipótese então, de redução do intervalo intra-jornada. E eu já chamo a atenção porque essa redução ela não pode ultrapassar então, o limite de 30 minutos. Então, o intervalo mínimo aqui, mesmo havendo essa redução, mesmo nessa hipótese, vai ser de 30 minutos. É esse o entendimento, basicamente, da doutrina e da jurisprudência no aspecto. A segunda hipótese de redução seria justamente o acordo individual escrito firmado pelo trabalhador hipossuficiente. E essa previsão está descrita justamente no artigo 444, parágrafo único da CLT. O que seria o trabalhador hipossuficiente? É aquele trabalhador que tenha diploma de ensino superior e receba até mais, na verdade, do que 2 vezes o teto do regime geral de previdência social. Hoje em dia, o trabalhador, para ser hipossuficiente, teria que ter um diploma de ensino superior em qualquer área e também receber um salário superior então a R$ 12.202,12. Vamos ver o que diz o artigo 444 da CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravém as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação que a gente leu anteriormente, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso do empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, basicamente foi o que eu acabei de falar antes, O trabalhador, se ele tem diploma de nível superior e recebe mais do que R$ 12.202,12, ele poderia negociar diretamente com a empresa as condições dos seus contratos. E quais são os limites dessas negociações? Seria também os mesmos limites impostos para as convenções, as normas coletivas previstas no artigo 611. Como a gente viu na primeira hipótese, que essa era a primeira situação que a CLT autorizava a redução, então basicamente também resta aqui autorizado nessa hipótese de acordo individual do trabalhador hipersuficiente. Já a terceira hipótese, a terceira situação que a CLT prevê para redução do intervalo seria a prevista no artigo 71 da CLT, parágrafo 3º e 5º. O parágrafo 5º basicamente remete à negociação coletiva, que já estaria autorizada na primeira hipótese, mas ela faz uma citação específica aí aos trabalhadores que estão vinculados a setores de transportes, Mas o parágrafo 3º, ele não faz restrição à categoria, e ele diz basicamente que o intervalo poderá ser reduzido por ato do ministro do Trabalho, que vai averiguar se a empresa atende as normas concernentes à disponibilização de refeitório aos trabalhadores. Então, basicamente, seria por ato da fiscalização do trabalho.
Hoje em dia, o ministro do trabalho, a figura de ministro do trabalho não existe mais, né, na nossa estrutura política, mas essa autorização agora então foi transferida para o responsável pela fiscalização do trabalho, que hoje está vinculado ao Ministério da Economia. Vamos ver basicamente o que diz. O artigo 71, né, no caput, na cabeça, né, trabalha basicamente a regra geral, né, que em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, né, não poderá exceder a 2 horas. Então essa aqui é a regra geral, né? Jornadas superiores a 6 horas deve conceder um intervalo de no mínimo 1 hora para descanso e alimentação, para repouso e alimentação. E o parágrafo 3º nos diz que o limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do ministro do Trabalho, né, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Então, basicamente, seria através de autorização aí do órgão responsável pela fiscalização do trabalho. Seriam essas 3 hipóteses que poderia haver então a redução do intervalo para a refeição. E sempre lembrando, né, que essa redução ela vai sempre observar o limite, o mínimo de 30 minutos. Nunca vai haver uma redução para jornadas superiores a 6 horas inferior a 30 minutos nessas situações. Então, resumindo, 3 hipóteses então em que pode haver a redução do intervalo. Quando há previsão em acordo em norma coletiva, quando há previsão em acordo individual escrito firmado por trabalhador hipersuficiente e quando há então autorização do órgão de fiscalização do trabalho. Basicamente seriam essas 3 hipóteses. Espero que tenha gostado do conteúdo e se você acha que ele pode ajudar outras pessoas, já te peço ajuda aí para compartilhar o vídeo. Muito obrigado, sucesso, tchau!